Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dastan. E hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês aqui. Vou trazer um vídeo falando um pouquinho sobre uma animação do Senhor dos Anéis que vai estrear em 2024. Procurei na internet, procurei em vários canais e a maioria dos canais brasileiros eles não falaram muita coisa sobre o anime. Eu descobri em alguns canais gringos algumas teorias, algumas informações e vou trazer para compartilhar com vocês. Então assiste até o final, deixa seu comentário, deixa seu like, fala pra mim o que vocês acham dessa nova mídia, né? Dessa nova forma de ver a Terra-média que vai ser lançado. Vai ser um filme feito em animação, tá? Mas os detalhes que eu vou trazer para vocês aqui pode aquecer o coração daqueles fãs mais saudosistas, aquelas pessoas mais preocupadas. Para mim, uma opinião que eu já vou deixar claro aqui para todos vocês é que eu estou mais animado com essa animação, do que estou animado com a série da Amazon. Então, acredito que essa série vai ser essa animação vai ser sensacional. Então assiste até o final para vocês saberem de todas as informações, para vocês conhecerem as teorias que eu descobri, que eu busquei. Então eu vou trazer aquilo que eu acho que é pertinente, que eu pesquisei e procurei para fazer esse vídeo bacana para vocês. Então assiste até o final, se liga no canal. Se você quiser conhecer mais sobre a Terra-média, sobre os jogos da Terra-média, sobre as informações interessantes sobre essa mitologia maravilhosa, sobre informações de RPG, sobre tudo que envolve mundos fantásticos, histórias fantásticas, se liga no canal aí que a gente vai trazer mais conteúdos assim, tá bom? Então, agradeço quem ficar e quem assistir até o final. Então, deixa seu comentário, quem não é inscrito, se inscreve, se você é inscrito, confere o sininho, tá? Pra gente poder trazer esse conteúdo aqui toda semana pra vocês aqui, algumas informações especiais e tudo mais sobre a história do Senhor dos Anéis, beleza? Então, bora para o vídeo aí. Pois é, o anime The War of the Rohirrim ele vai estrear dia 12 de abril de 2024. Um pouco mais de quase 2 anos aí que a gente vai poder aguardar. Ele foi anunciado em 10 de junho de 2021. Então tem mais ou menos um ano que ele foi anunciado pelas gigantes New Line Cinema e Warner Bros Animation. Tá? War of Rohirrim é uma animação que ele vai se passar por volta de 260 anos antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis As Duas Torres. E é o filme, né? É a parte da história que nos apresenta ao Reino dos Cavalos, o Reino de Rohan e os Senhores dos Cavalos, certo? E ele vai explorar uma história que acontece mais ou menos uns 200 anos antes, né? No Abismo do Helm. Sabe aquela fortaleza que aparece, que protege os Cavaleiros de Rohan contra as hordas de Saruman, os Uruk-hai? Tem uma das cenas de batalha mais épicas de toda a história do cinema. Pois é, vai contar o porquê que essa fortaleza ganhou esse nome, né? A fortaleza do Abismo do Helm. Quem foi Helm? Helm foi um senhor, ele foi o governante de Rohan entre os anos 2741 e 2759 da Terceira Era, certo? E o filme vai contar basicamente essa história, beleza? Então, o filme ele se passará, para mais detalhes para vocês aí, ele se passará mais ou menos 200 anos antes do Hobbit, 260 anos antes dos acontecimentos das Duas Torres. E tem uma notícia muito boa para vocês. Para quem gostou da trilogia original do Peter Jackson, os filmes originais, Os Senhor dos Anéis, A Batalha do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, o visual, digo da parte visual, quem gostou daquela ambientação pode ficar super tranquilo, porque as pessoas que trabalharam na parte de design, na parte de figurino, na parte de estética, de visual, de ambientação, eles vão retornar para essa animação. Então acredito que nós teremos muitas referências, muitas alusões à série original do Peter Jackson, beleza? Bom, nada melhor do que falar sobre essa animação estando aqui nas terras de Rohan, ao fundo com essa paisagem aqui para vocês, ao fundo ali para quem já percebeu, estou olhando direto para o Palácio Dourado, né, na cidade de Edoras, que é a capital do Reino de Gondor. Então aqui temos ao fundo as montanhas nevoentas, né, nevosas, as Misty Mountains e esse céu maravilhoso. Então aqui, para poder adiantar para vocês, a lista dos envolvidos vai ser um alívio para todo mundo. Para mim foi um alívio excepcional. Quando eu pesquisei sobre essas pessoas, sobre qual a importância que eles têm,
dentro dessa construção desse universo, eu fiquei muito feliz, tá? Então para quem é fã da franquia da primeira trilogia do Peter Jackson, vocês vão ficar extremamente felizes. Então vamos começar pelo diretor, Kenjin Kamiyama. Vou deixar a foto para vocês aí, desculpa a pronúncia, né? Japonês é complicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse diretor. O diretor, Kajin Eijin. Ele nasceu em 20 de março de 1966 e ele tem um vasto conhecimento. Ele trabalhou o currículo profissional dele é excepcional. Provavelmente vocês já viram algumas coisas dele e nem sabem que é dele. Vamos lá, ele fez a última participação recente no Star Wars Vision. Para quem conhece a série Blade Runner, ele fez a Black Lotus. Ele participou também de uma animação que faz parte da minha infância, eu nem sabia, eu pesquisando fiquei muito feliz. Ele participou de Medabots. Lembra aquele desenho que passava dos Medabots do Metabee? Pois então ele tem uma participação. Então é um cara que tem um currículo, tem um peso, ele tem uma sensibilidade muito boa para trazer histórias que agradam, para poder agradar o público, né? Então a gente começa com ele. Então vamos partir para um nome bastante conhecido, Alan Lee. Alan Lee nasceu em 1947, ele é um artista plástico inglês, então ele cresceu nessa cultura da Inglaterra, que o Tolkien, ele é um cara muito amado na Europa, né? Ele é amado no mundo inteiro, mas ele tem uma forte influência na cultura europeia, como ele foi um professor, ele é lembrado até hoje como um dos maiores linguistas que existiram no Reino Unido, né? Então ele trabalha principalmente com ilustração de ficção científica. E ele é ganhador de diversos prêmios. Ele se tornou notório por seus trabalhos realizados em parceria com Christopher Tolkien. Então ele trabalhou diretamente com o filho do nosso amado professor, o Christopher, tá? Nas obras, em especial no livro que dá o nome ao nosso grupo, né? Um livro que eu sou apaixonado, que é o livro Os Filhos de Húrin, na edição centenária do Senhor dos Anéis, de 1992. Então é um ilustrador, é um artista plástico, então ele vai trazer a sua forma de conhecer, de retratar a Terra-média. Ele vai trazer a sua forma de retratar a Terra-média muito, muito próxima daquilo que o próprio Tolkien, que o próprio Christopher Tolkien, que ele cuidou do legado do pai após a sua morte, muito próximo do que era o que eles gostariam, certo? Então só dessa camarada tá trabalhando, poxa pessoal, é sensacional, sensacional, beleza? O próximo, John Howe, ele é um ilustrador canadense e é conhecido por dar cenas, né? Ele ilustra os livros do Senhor dos Anéis, certo? Ele foi responsável pela arte conceitual, junto com Alan Lee, da trilogia cinematográfica O Senhor dos Anéis. Pessoal, podem falar o que quiser, mas a fotografia daqueles filmes, e também assim como os filmes do Hobbit, tirando a parte relação história-livro do Hobbit, da trilogia O Hobbit no cinema, pessoal, aquilo foi de um cuidado técnico com a ambientação, com as armaduras, com toda a parte visual, sem precedentes. Aquilo foi excepcional, foi tão bom quanto O Senhor dos Anéis, a trilogia original de 15 anos atrás, né? Na época que foi lançado o primeiro Hobbit. Temos também Richard Taylor, certo? Ele é um cineasta, figurinista, maquiador, especialista em efeitos visuais neozelandês. E quem diria que ele ganhou um Oscar de efeitos especiais pelo quê? Pelo Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, lá em 2002. E também ganhou como melhor maquiagem. Ele é Oscar de melhor maquiagem também pelo Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E também como melhor figurino. Pessoal, esses três são a santíssima trindade do Peter Jackson em relação à parte de ambientação e efeitos visuais, né? E também a gente vai ter aquela empresa famosa que tem até uma parte temática, que foi responsável pelos efeitos práticos, pela construção dos orcs, dos trolls, né, das armaduras, das armas, a Weta, pelos efeitos especiais do Senhor dos Anéis. Então, pessoal, a parte técnica está excepcional, está maravilhosa. Então, para quem tava com medo, nossa, vai ser um anime, eles vão estragar, eles vão fazer algo diferente,
Pessoal, eu estou extremamente tranquilo, por isso que eu falo. Pra quem gostou daquela ambientação, pessoal, tem que entender o seguinte, a ambientação é uma coisa, relação história, conteúdo do livro é outra. Então estamos falando aqui de visual, de ambientação. Imagine que você esteja jogando o Senhor dos Anéis online. É essa ambientação aqui. Pra mim, Tolkien imaginou Terra-média como está sendo aqui. E acredito que esse filme, ele vai ser essa animação vai ser o mais próximo daquilo que o Tolkien gostaria que fosse. Beleza? E ainda temos aqui uma participação só, a cereja do bolo pra mim, que é nada menos que a Philippa Bowens, que ela é uma roteirista, né, neozelandesa. Ela é ganhadora do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2004, pela obra que escreveu juntamente com o PJ. Alguém sabe o que é isso? Qual obra que é? O Senhor dos Anéis, é claro. Ela ganhou mais uma ganhadora do Oscar do Senhor dos Anéis, que ela retorna como produtora executiva. Escrevendo o roteiro temos Phoebe Quints, acredito que foi essa forma, também acho que esteja certo. E Artem Papogérios, desculpa também novamente a pronúncia. Que essa Phoebe é filha da Philippa e do seu amigo. E então ela vai supervisionar o roteiro da filha. Então ela trabalhou, ela é especialista no roteiro, então ela teve todos os cuidados necessários. O roteiro do Senhor dos Anéis, da trilogia original, como eu falei no começo, beira a perfeição, pessoal. Venhamos e convenhamos. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que tirou o personagem, não colocou o Tom Bombadil. Mas, pessoal, um filme daquele, de 10 horas, nas versões estendidas, mais ou menos 10 horas, você tirar de 1.500 páginas de um universo tão amado, tão rico, tão cheio de detalhes, de vida, como Tolkien escreveu, e colocarem em filmes de 10 horas de duração e o filme sair para ser mais crítico assim, ser aquele cara chato, crítico, sair aceitável, é muito difícil, beira o impossível, e eles conseguiram, tá? Então tem gente que não gostou, a gente não consegue, ninguém consegue agradar gregos e troianos, né? Nem, como diria acredito que o Tolkien também, nem Jesus Cristo agradou todos, que dirá pessoas normais como a gente, né? Seres mortais como nós. Então, o filme é excepcional. Então, acredito que vai ser o mais próximo possível de agradar aqueles fãs mais saudosistas, né? Então, beleza. Então, aqui, vamos contar um pouquinho sobre o que temos da história, tá? Da história desse anime da Guerra dos Rohirrims. A história vai contar os eventos do reinado dos antepassados da Elwyn, certo? Da Elwyn. Guarda esse nome. Lembra da personagem? Lembra dela? Então guarde mais um pouquinho aí. Que será interpretada por ninguém menos do que a Miranda Otto. Pessoal, a atriz que deu vida a Elwyn, aquela guerreira que mata o Rei Bruxo de Angmar, derrota o Rei Bruxo de Angmar, que nenhum homem vivo conseguiria derrotá-lo, e ela faz aquela cena excepcional, eu não sou um homem, e derrota o Rei Bruxo de Angmar. Ela retorna como a narradora, tá? Ela retorna para poder falar, para poder contar essa história pra gente. E essa notícia veio de uma fonte oficial, veio do portal Deadline. Vou deixar o link na descrição aqui informando, então não é fake, não é enrolação. A Miranda Otto, ela retorna pro papel de Elwyn nessa animação. Então, vai contar referente ao quê? Referente a um ataque repentino de Wolf, um lord terrapardense, tá? Inteligente e implacável em busca de vingança pela morte de seu pai, que força o rei Helm e seu povo a fazer uma última resistência ousada na antiga fortaleza de Hornburg, que hoje conhecemos como Forte da Trombeta, tá? Uma poderosa fortaleza que mais tarde será conhecida como Abismo de Helm. Encontrando-se numa situação cada vez mais desesperadora, a filha de Helm, deve convocar a vontade e liderar a resistência contra o inimigo mortal, com a intenção que deseja destruí-lo totalmente. Beleza? Então essa é a premissa base da história da animação que nós teremos. E até o momento foi divulgado apenas algumas artes conceituais, que pode nos fazer algumas especulações sobre essas artes, tá bom? E pode ser algumas teorias, então eu pesquisei bastante, vi alguns vídeos em inglês, vi o pessoal Nerd of Rings
falando, dei uma pesquisada em alguns blogs, então vou trazer para vocês aqui as teorias. Então a partir desse momento aqui, as informações cessaram, tá? Temos informações oficiais até aqui. Então quem gostaria de participar das nossas teorias de conspiração aqui, saber o que que pode, como que a gente descobriu, o que o pessoal discutiu nos fóruns por aí, continua assistindo o vídeo, tá? Quem não tá afim de saber, de teorizar, o vídeo se encerra por aqui, tá bom? Eu agradeço quem assistiu até aqui. Se você assistiu, deixe seu like. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, você ajuda muito a divulgar. Então, deixando seu like, deixando seu comentário, fazendo sua inscrição, você vai me ajudar a trazer mais informações, mais histórias e mais conteúdos para vocês. Bem, então agradeço aqui. Então vamos partir para as teorias de conspirações. Bom, pessoal, então para aqueles que ficaram, vamos às nossas pequenas teorias. Vou deixar para vocês aí a imagem que saiu da batalha que vai ocorrer, né? Provavelmente essa batalha deve ocorrer nos primeiros momentos, talvez ali na primeira meia hora do filme, depois que a gente se situar, for apresentados os personagens, que vai ser o primeiro ataque dos Terrapardense sobre as terras de Rohan, certo? E nessa imagem a gente consegue ver ao fundo, né? Vou aproximar para vocês conseguem ver ao fundo o Palácio de Edoras, a cidade de Edoras em cima do morro daquela montanha, daquele pico. Ao fundo vocês conseguem ver as montanhas nevoentas, né? As Misty Mountains. Mas assim, e você repara, você tem dois exércitos nessa imagem. Você tem o exército dos Terrapardense, mais próximos aqui, para quem está vendo próximo da imagem, e ao fundo ali em direção à cidade, vocês vê o exército de Rohan, dos Cavaleiros de Rohan, né? Mas o que chama mais a atenção, é o Mumak, esse elefante gigante que a gente foi apresentado, a gente foi visto ele em combate no filme 3, no Retorno do Rei. Só que, Dastan, como que eles têm um Mumak tão longe nesta época pra poder atacar Rohan? E tipo assim, como que esse Mumak chegou, a enorme distância, né? O fato de não ter nenhuma relação histórica dos Terrapardense, do povo de Dunland, que fica próximo a Asengard, né? Do outro lado do Val aqui, próximo do mapa, né? Vou mostrar pra vocês a imagem do mapa. E como que esse Mumak veio aparecer aqui, certo? Então acompanhem comigo as outras imagens e a gente vai construir essa teoria para vocês, tá? A próxima imagem é a queda de Edoras. Na próxima imagem a gente vê esse Mumak novamente, certo? E ele está destruindo o muro que cerca a cidade de Edoras, que é um muro de madeira, né? Muro de madeira, como nós vemos no filme, como nós vemos aqui no jogo, certo? E a gente vê o exército Terrapardense pronto para invadir, né? E o Mumak destruindo as defesas, certo? Pois então, eu vou chamar a atenção para essa imagem, que para mim ela foi feita por John Wolfe, certo? Pelos traços, pela forma que a história vai ser contada, nós vemos aqui uma máquina de guerra dos Haradrins, certo? Destruindo a muralha de madeira da cidade. Isso entra em conjunto com a imagem anterior. Vou deixá-las lado a lado aí para vocês verem. Então, a imagem do ataque, provavelmente vai ser um ataque surpresa, tá? E esse Mumak ele vai ajudar a quebrar as defesas dos Cavaleiros de Rohan e vai chegar ao ponto de atacar a própria cidade de Edoras, certo? Ao fundo a gente vê o salão, né? O salão dourado. E em cima da colina a gente vê dois guardas, talvez sejam dois guardas, talvez sejam dois personagens que vão aparecer, ter mais relevância na história, talvez sim, talvez não, então isso a gente não tem como muito especular. E eles olham atentamente para o Mumak, né, destruindo a muralha. Se você reparar nas costas do Mumak, a gente pode ver que o que aparentemente são arqueiros Haradrim, tá? Assim como a gente viu na Batalha dos Campos de Pelennor, no Retorno do Rei. E acredita o quê? Que durante essa invasão a gente não vai ver muitos Haradrins, a gente vai ver um ou outro, talvez só esses ali são aqui em cima do Mumak, eles são os seus domadores, certo? Nós já vimos essa besta tem um poder de combate incrível, e provavelmente uma criatura dessa só seja capaz de causar um estrago tremendo, ou talvez mudar o rumo da batalha, né? E naturalmente isso leva a algumas perguntas, né? O que o Mumak está fazendo tão a leste de Harad, Fal Harad?
certo? Pronto para invadir o Rohan pelo norte. E para responder essa pergunta, a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo na Terra-média, né? Mais ou menos nessa época. Essa época é antes do Longo Inverno, certo? Essa invasão ela acontece um pouco antes do Longo Inverno, assim como a invasão de Gondor pelas 3 frotas de Harad e Umbad, os Corsários. Aí eles formaram a aliança, e o que podemos imaginar é que alguns Corsários talvez eles navegaram para longe de Gondor, passando um pouco mais a leste, e vindo a abordar a Terra-média por um outro ponto, certo? E assim, acredito que o Wolf, talvez mostre, talvez não, tenha feito contato, tenha feito algum tipo de aliança, certo? Para poder trazer esses corsários para poder lutar junto com os Terrapardense na sua investida contra os Cavaleiros de Rohan. Então isso entra em conjunto, certo? Com o que foi falado no Retorno do Rei, né? Que como Gondor estava enfrentando o ataque de Harad e os seus corsários, não teve como ajudar Rohan. Então ele pergunta quando o fronte ocidental caiu, onde estava Gondor? E entra justamente em concepção junto com essa história, tá? Então, acredito que essa invasão vai acontecer, Edoras vai cair, tá? E os seus sobreviventes talvez eles sejam forçados a fugir para o abismo de Helm, que até então não era conhecido assim como o abismo de Helm, certo? Você deseja saber mais sobre talvez o contexto histórico, talvez o ataque a Gondor mais detalhadamente, como que foi essa invasão dos 3 da força conjunta de Harad e Umbar contra Gondor, que veio do ataque ao sul? Deixe seu comentário aí que eu vou procurar um material e faço um vídeo especial, procuro um local bacana, que nem essa visão, essa vista maravilhosa que a gente está tendo de Edoras aqui, para fazer um vídeo só sobre esse ataque. E devido a esse fato, né, eu acredito que isso ficou tão marcado, foi tão complicado esse ataque a Edoras, que provavelmente a cidade caiu. Isso faz ligação direta ao que o rei Eldrin faz em sentido em abandonar a cidade durante a previsão do ataque de Saruman, né, e fugir para o abismo de Helm, beleza? E o que acontece? Os sobreviventes eles foram forçados a lutar contra os atacantes durante o Longo Inverno, beleza? E o que me vem à mente é o que? O ataque ficou tão marcado na cultura dos cavaleiros que reflete até na maneira como as mulheres de Rohan aprenderam a usar uma espada. Que isso vem em encontro a uma fala da Elwin para Aragorn durante o cerco do Abismo do Helm. Que ela fala que as mulheres do reino elas aprenderam a usar uma espada há muito tempo atrás, certo? Acredito que vamos ter algumas escudeiras de Rohan, mas não na linha de frente, não para o ataque principal, certo? Mas sim como uma linha de defesa, uma última, para defender aqueles que não podem lutar, as crianças, os velhos, ou para evitar que eles tenham um destino pior, como Elwin fala, ela não tem medo de morrer, ela tem medo de passar a vida presa ou ser feita de escrava até que o tempo ou costumes aceites. Acredito que esse ataque ele será feito de surpresa, e devido ao grande número de Terrapardense ainda com um monstro de Harad, as defesas da cidade provavelmente vão cair, e a defesa realmente da cidade vai ser feita por civis e por muitas delas mulheres, que irão pegar em armas para defender aqueles que não podem e seus entes amados. O que não vai dar certo, e que podemos ver um grande massacre do número de mulheres serão feitas prisioneiras, serão mortas e tal. E os sobreviventes eles fogem para a fortaleza encravada nas montanhas. E isso conecta diretamente à fala de Elwin e Aragorn, como eu falei acima, certo? Vou deixar o trechinho aí, vou tentar achar o trechinho do filme para vocês, certo? Que eles estão dispostos a morrer por mais quem ama. E podemos ver várias ligações com o rei Theoden abandonando Edoras. Por quê? Porque ela não é defensável, então eles já aprenderam. Isso entra de encontro com o que nós temos no Retorno do Rei. Ele já foi atacado e o abismo salvaram os Cavaleiros de Rohan no passado, certo? Outra reação que nós temos é aquela imagem quando o rei Theoden, junto com seus cavaleiros, está atacando as forças que estão atacando a cidade branca de Minas Tirith.
Minas Tirith, né? Eu chamo de Minas Tirith por causa do jogo aqui, quem me conhece no jogo sabe. Então eles estão fazendo um ataque, né? Tentando salvar a cidade na aliança com Gondor. E o ataque está funcionando. Até que o quê? Théoden olha ao horizonte e fica apavorado. Se vê aquelas bestas comunais, aqueles monstros gigantes. E isso vai de encontro o quê? Com as histórias que provavelmente ele cresceu ouvindo. De uma única besta daquela fez um estrago tremendo e foi responsável pela queda de Edoras num passado não tão distante. Tá? Imagina o que um batalhão, né? O que dezenas dessas feras possam fazer. Que estrago essas feras vão fazer. Isso entra de encontro exatamente com a reação que ficou excepcional no ator que fez, né? Na representação durante a Batalha de Pelennor. Nós temos aqui chegando ao Palácio de Edoras, vou mostrar para vocês. Temos aqui onde estão enterrados, né, todos os antigos reis, onde está enterrado o filho de Théoden, o rei. E a gente consegue ter um deslumbre dessa entrada aqui no terceiro filme do Senhor dos Anéis. E acredito que vai ser bem parecido na Guerra dos Rohirrims. Eu vou fazer algumas outras considerações, vou mostrar para vocês lá a homenagem do Lotro ao rei Helm, tá? E vou terminar com a última imagem, falar um pouquinho sobre a última imagem que foi lançada sobre o filme e deixar aí aberto para vocês deixarem suas especulações, seus comentários referente ao que eu acabei de dizer aqui no vídeo, beleza? Bom, pessoal, então só aproveitando a deixa, né, para poder trazer aqui para vocês, aqui está o Palácio Dourado, certo? E aqui nós podemos ver algumas representações. Aqui a tapeçaria, vou colocar a imagem em primeira pessoa para mostrar para vocês. Aqui nós temos uma representação do Lotro, né? Provavelmente esse aqui é o Helm, tá? Ele não está usando armas, ele está dando. Provavelmente esse aqui deve ser o motivo da invasão, quando ele mata o pai de Ulf, certo? Do Terrapardense. Terrapardense, eles têm um histórico muito longo, né? Muito antigo de luta contra os Rohirrims. Aqui nós temos aqui provavelmente uma representação da batalha em si, no nascer do sol, ou talvez no pôr do sol, talvez, não sei, do ataque, né? Temos talvez uma linha do tempo. Aqui ele mata o pai, talvez aqui seja o ataque principal. Aqui nós temos uma representação de um cavaleiro de Rohan matando um terrapardense, certo? Nós temos aqui um cavaleiro. Eu acredito que essa imagem seja o filho do rei Théoden, quando ele usa a corneta e é morto pelas forças de Saruman, certo? Que eles fizeram aqui para homenageá-lo. Nós temos aqui o trono, né? O trono de Rohan. Dentro aqui, as suas bandeiras, os seus símbolos. Nós temos o trono do rei de Rohan. E aqui do outro lado nós temos outras representações, outras bandeiras, outras tapeçarias que contam um pouco mais sobre a história de Rohan. Aqui uma representação, talvez, dos Mumax, certo? Dos Cavaleiros de Rohan lutando contra os Mumax. Aqui dois, talvez seja só uma representação, talvez seja mais de um que atacou a cidade, talvez sejam 2, 3, né? Mas eu acredito que seja no máximo 2 Mumax que irão atacar a cidade. Aqui nós temos uma representação dos Cavaleiros de Rohan lutando contra um Orc, não um Goblin. E aqui ele caçando um javali, certo? Talvez a história de caça e tal, da sobrevivência. Beleza? Nós temos aqui uma coisa que pouca gente sabe, né? Que Isengard foi dado a Saruman pelos Cavaleiros de Rohan muito tempo atrás na história, quando esse assumiu o controle e ficou sendo o guardião da torre de Isengard. Beleza? Então nós temos aqui dentro do Palácio Dourado, certo? Em Edoras. E a última imagem, a última parte, vamos falar aqui, provavelmente vai ser durante o ataque, né? Vai ser o final do ataque à fortaleza do Abismo do Helm. E provavelmente deve ser algo próximo desse local que eu estou aqui, que é os portões de entrada, os portões principais da fortaleza, certo? Aqui nós vemos na imagem, nós vemos o rei Helm congelado, em pé, sobre uma montanha de terrapardenses mortos. Por quê? Porque ele saía de noite, tendo em vista que estava sendo feito um cerco, ele saía durante a noite para poder caçar terrapardenses. Eles achavam que ele tinha até poderes sobrenaturais. Isso a gente pode fazer um vídeo especial só sobre o rei
Helm, mão de martelo, se vocês quiserem, tá? Se você quiser, deixa seu comentário aí no final do vídeo, deixa seu like aí e me fala se vocês querem saber mais sobre as histórias de Rohan. Para mim, este é um dos mapas mais bem feito, mais bonito, é a Fortaleza de Helm, né? A Fortaleza Forte da Trombeta, que salvou mais de uma vez o povo de Rohan, beleza? Então o vídeo ficou um pouquinho grande, deixo aí para vocês essa fenomenal imagem do abismo do Helm, tá? Deixo para vocês aí todas as minhas especulações, as minhas esperanças que esse filme seja um filme muito bom, que abra portas para outras histórias não contadas, ou aproveitar algumas menções do próprio Tolkien, algumas histórias muito bacanas que ele deixou em aberto, né? Que é um mundo totalmente gigante para a gente poder explorar muitas histórias de bravuras, muitas histórias de donzelas em perigo, muitas histórias de cavaleiros heróicos, não somente aquelas histórias que nós conhecemos, né, que está amarrada no Frodo e o Anel. Durante esta guerra, durante essa destruição que o Sauron causou, pode ter vindo muitas e muitas aventuras, muitas histórias fantásticas e excepcionais, que se respeitarmos a lore, respeitarmos os ensinamentos, o modo de ver a Terra-média que Tolkien deixou, acredito que é válido, como que é feito aqui no jogo Senhor dos Anéis. Então, para aqueles que não conhecem o jogo e assistiram esse vídeo até o final, convido vocês a jogarem, a conhecer, a procurar saber, a participar com a gente. Vocês vão conhecer histórias fantásticas, aventuras fantásticas neste mundo maravilhoso que é o Senhor dos Anéis, certo? Então, eu deixo aqui a história da Guerra dos Wolverines, as minhas especulações de como vai ser, minha teoria de como que vai ser esse ataque, o porquê dessas imagens, e assim que tiver novas informações eu faço um outro vídeo mostrando as novas informações para vocês. Beleza, pessoal? Então acredita aí que obrigado para quem assistiu, deixa seu like, não se esqueça de comentar o que vocês acharam do vídeo, tá? O que vocês possam me dizer aí, o que vocês esperam dessa animação. Beleza, pessoal? Então, Cavaleiros de Rohan, até a próxima!